gravei esse vídeo hoje, estou regravando, porque Manifest me deixa tão doida que eu gravei de um jeito que eu achei que ninguém entendeu o que eu tava querendo dizer. Então estou regravando de novo. Olá, seriadores, pra quem não viu, saiu mais um trailer de Manifest, que estamos aí encaminhando pra nossa última temporada. Saiu durante o Tudum, que é o festival da Netflix, onde eles divulgam as próximas séries que serão lançadas, tudo que a gente vai ter no próximo ano e nos próximos meses. E o trailer tá genial, o trailer tá incrível. Tem muita coisa legal ali, no entanto, também tem muita coisa pra gente ficar se questionando pra onde que essa história vai. Então eu trouxe esse vídeo pra gente discutir os principais pontos desse trailer e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Trago teorias sobre Angelina e trago teorias também sobre o que eu acho que Manifest pode querer contar com toda essa história e eu quero saber, é claro, a opinião de vocês. Então antes de começar esse vídeo, se você gosta de Manifest, séries em geral, conheça o meu canal, aproveita pra conhecer os outros vídeos também, deixa o seu like se você gostar desse vídeo e não se esqueça de se inscrever, sua inscrição é sempre muito bem-vinda, mas vamos realmente ao que interessa. You've all been missing, presumed dead for 5.5 years. Tanto no teaser anterior que a gente teve lá com a Mikaela, quanto no trailer, nós vimos que um container chegou e através de um chamado, tanto o Cal quanto a Mikaela foram até esse container. Na versão da Mikaela, a gente vê que ela encontrou um cara que supostamente é um passageiro do Voo 828 com uma mensagem ali para os Stones. Eu mencionei, inclusive, no meu vídeo anterior que eu acreditava que essa mensagem vinha direcionada ao Cal, porque na sinopse da série, a gente já tinha sido alertado de que o Cal receberia um presente que poderia mudar o rumo dessa história. E o que a gente viu aqui nesse trailer foi justamente o tal do presente que o Cal recebeu. Acontece que quando o Cal entra dentro do container, ele está ali numa chamada de vídeo com o Vance, ele percebe que o que ele tem nas mãos, de acordo com o Vance, é a caixa preta do Voo 828. Ou seja, as nossas perguntas vão de fato começar a serem respondidas aos pouquinhos, porque agora a gente tem mais uma informação aí a respeito do que aconteceu com o Voo 828. Certamente o que tá nessa caixa preta vai ser capaz aí de ajudar a gente a desvendar esse grande mistério. Tem até uma parte que a gente escuta um tal de save. A tradução ficou salve-o, mas o meu ouvidinho jura que escutou um Jesus ali no fundo. Have we had this wrong the whole time? Mas pode ser só loucura realmente da minha cabeça, porque nessa altura do campeonato, Manifest tá me deixando birutinha. Beleza, mas o que a gente tem até então nesse trailer de relevante? Tivemos a Mikaela chegando numa conclusão aqui importante, relacionado a salvar os passageiros. A grande pergunta que fica é, salvar os passageiros de qual grande ameaça? Eu acredito que uma das maiores ameaças que a gente tem nessa história é o Adrian. Lá na primeira temporada, acho que na primeira ou na segunda temporada, depois que o Cal começou a ter o chamado com as Três Sombras, que depois a gente viu sendo os três irmãos que acabaram quase matando, quase custando a vida do Cal. Tem uma cena em específico que a gente vê o Adrian num corredor encontrando essas mesmas três sombras. A questão aqui é que o Adrian, ele não teve nenhuma participação importante no chamado do Cal, na sobrevivência do Cal. A gente viu que quem teve um papel mais importante ali nessa parte do chamado foi o Zeke, e isso ajudou muito, inclusive, ele a sobreviver à data limite. Então eu pergunto pra vocês, por que a gente viu o Adrian recebendo o mesmo chamado do Cal, se depois ele não ia ter vínculo nenhum com esse chamado? E claramente esse chamado das três sombras não foi solucionado até o seu fim, embora eles acreditem que sim, porque os três irmãos lá, eu falo de três irmãos, mas são os três traficantes lá. Aconteceu tudo que aconteceu com eles, então parece que foi solucionado, mas pra mim eu acho que a gente ainda vai ter mais a respeito dessa história. E o que a gente vê nesse trailer é que tem um serial killer, um potencial serial killer, correndo atrás ali dos passageiros pra eliminar um por um. Os passageiros estão caindo que nem mosca e a Mikaela, junto com a detetive que trabalhava com ela, tá querendo descobrir quem é que tá por trás disso, quem é que tá colocando a vida dos passageiros em risco, porque lembrando que se todo mundo precisa chegar bem e vivo até a data limite, esse bote salva-vidas aí, meu anjo, ele tem mais buraco que uma pneu. Então realmente eu acredito que uma das maiores ameaças que a gente tem dentro dessa história é o Adrian e não a Angelina. O Adrian, ele é um personagem que ele tem um grande poder de eloquência, né, comunicação, e toda vez que ele abre a boca dele, ele consegue motivar as pessoas a fazer algo que elas já queriam fazer, elas já estavam pensando, mas às vezes é pro lado negativo, né? Ele tem grande influência no que a Angelina fez, possivelmente fez com a Grace, já vou entrar nesse tópico com vocês. Ele tem uma grande influência nas atitudes da Angelina, o que me faz questionar qual é o grande papel, a grande missão do Adrian. Ele tá muito presente nesse trailer e eu não acho que isso possa representar uma
uma grande coisa positiva relacionada a esse personagem. Eu não sei se ele vai se redimir nessa temporada ou se ele vai acabar sendo o nosso grande vilão nessa história. Mas continuando com tudo que a gente teve no trailer. And then came back 5 years older. I need to remember what happened. Outro ponto que me deixou confusa nesse trailer foi o próprio Cal, porque numa parte do trailer ele diz que ele precisa se lembrar, ele precisa entender o que aconteceu. E aí eu te pergunto, entender o que aconteceu quando, meu anjo? Porque quando ele retorna, que ele pega a mãe dele falecendo, já morrendo, ele fala, pode ir em paz porque agora eu sei o que a gente precisa fazer. Corta pra ele no trailer falando, eu preciso me lembrar. Se lembrar do quê? O inferno? Se lembrar do tempo que você ficou, sabe Deus onde você ficou depois que você sumiu da Cal? Se lembrar do que aconteceu durante o voo, porque claramente ele viu algo durante o voo, né? Ele olha pra fora. Então será que é isso que ele quer se lembrar? Ou será que tem alguma coisa relacionada à caixa preta do avião? Enfim, tem muita coisa aqui em torno do Cal que, é claro, vai precisar ser explicado até pra gente entender por que ele tava criança e ele volta adulto, enfim. Uma das coisas que eu acho interessante é que o trailer também trouxe bastante a presença do Capitão Dale. E a gente sabe que o Capitão é uma grande incógnita. E assim como o Cal, ele me deixa com uma pulga atrás da orelha, porque a gente vê a versão pequena do Cal retornando depois de 5 anos, mas depois a gente vê que o Cal já tinha a sua versão grande. O que me faz questionar se o Cal que vimos pequeno durante toda essa temporada realmente é o mesmo Cal do avião, ou é uma versão dele, enquanto a versão real dele esteve onde quer que as pessoas vão quando elas desaparecem por muito tempo. Por que eu tô falando isso? Porque a gente viu lá na primeira temporada que o Capitão Dale, ele quis refazer o voo, porque ele vinha sendo culpado pelo que estava acontecendo com o voo 828 e ele quis provar o ponto dele, de que o que aconteceu com o voo 828 ele não tinha como evitar realmente. Para isso ele captura a Fiona, né? Ele sequestra a Fiona e ele reproduz ali o mesmo voo que ele fez com o voo 828. Supostamente o avião dele foi abatido pelas Forças Armadas e ele teria falecido junto com a Fiona, mas a gente sabe que a possibilidade disso acontecer realmente é muito pequena, porque sem corpo, sem morte, a gente nunca viu o corpo dele nem o corpo da Fiona. A Fiona é uma personagem que eu já comentei com vocês que me deixa bastante intrigada, porque ela é uma passageira que não recebia os chamados e ela tinha muita conexão com tudo que estava acontecendo com os passageiros. A pesquisa dela era sobre exatamente o que os passageiros estavam vivenciando. Então eu me pergunto o quanto realmente ela sabia e o quão certo o capitão estava a respeito dela. No entanto, lá no finalzinho da temporada anterior, a gente viu o capitão dele retornando no avião. E ele não retorna no avião que ele sumiu da forma como ele sumiu na primeira temporada. Ele retorna como se ele estivesse no voo 828, como sempre foi, e ele pede por ajuda. Então eu acredito que teremos respostas pra esse personagem também. E a gente não vê a Fiona junto com ele, o que reforça que a gente não tá vendo o capitão dele da primeira temporada que sumiu, mas sim o capitão dele do voo original, realmente do voo 828. I had a calling, it was awful. Everything was swallowed by ash. Todas as peças de todos os chamados que a gente recebeu até aqui, elas estão se conectando e a gente tem o Ben tendo um grande chamado relacionado a cinzas, né? Ele fica vendo cinzas o tempo inteiro. E é super interessante porque a gente tem o tal do chamado do vulcão. Parecia ter sido solucionado quando a Sanvi jogou a peça da Arca de Noé de volta dentro do vulcão. Parecia que tudo tinha se acalmado, mas a gente viu que esse chamado ele ainda não tinha encerrado. Ou seja, o chamado do vulcão ele permanece. E o que isso pode significar? Eu vou fazer um vínculo aqui entre a situação da Angelina e o que eu acredito que pode estar acontecendo com o voo 828. A gente tem toda a situação da Angelina, onde ela age de forma suspeita o tempo inteiro, a gente classifica ela imediatamente como uma possível vilã, mas a gente não viu exatamente o que aconteceu com a Grace, e isso me incomoda desde que a temporada encerrou, porque afinal de contas não teria motivo para eles esconderem se ela de fato matou a Grace, a não ser que ela não tenha matado a Grace coisa nenhuma e tenha sido outra coisa que aconteceu ali, embora tudo aponte, é claro, pra ela. E aí a gente tem uma questão super interessante aqui, que é o chamado que a Angelina sempre recebeu tá muito vinculado ao arcanjo Michael, né, o Miguel. E a gente tem dentro da Bíblia, a gente tem uma relação muito interessante entre Miguel e Lúcifer, falo isso no meu vídeo anterior. No entanto, dentro da Bíblia, Deus é representado pelo fogo em diversas vezes, inclusive Jesus Cristo, o retorno de Jesus é numa bola de fogo, enfim, ou seja, o fogo ele não é só usado para representar inferno e coisas negativas, ele é usado para representar a luz de Deus e para
representar a forma como Deus se apresenta para as pessoas. O que me faz questionar se, de fato, a Angelina não está conectada com algo muito grande, algo divino realmente, e ela esteja só realmente agindo conforme ela precisa agir. A gente sabe que ela tem uma grande conexão com a Eden, e a gente sabe que a Eden é uma peça-chave dentro dessa história, pelo menos é para ser uma grande peça-chave dentro dessa história. Então eu fico me questionando até que ponto ela está sendo incompreendida, ou ela apenas está agindo realmente de forma correta, no entanto, agindo de uma forma que faz a gente achar ela extremamente suspeita. Dito isso, é claro que, assim como eu estou fazendo essa interpretação, a própria Angelina pode estar interpretando de forma equivocada, relacionando o símbolo do fogo ao divino, porque a própria Bíblia faz isso, mas ao mesmo tempo interpretando as coisas de forma errada, metendo os pés pelas mãos e prejudicando o bote salva-vidas. Everything was swallowed by ash and destruction. E aí eu comecei a me perguntar, se o que a gente está presenciando aqui não é uma nova versão da Arca de Noé, se a gente não está tendo uma preparação para um novo apocalipse, e se a gente não vai ter a humanidade sendo resgatada por conta da experiência vivida por esses passageiros. Eu falo isso porque a gente tem toda a situação da Arca de Noé, e a gente tem esse vulcão em erupção e o chamado das cinzas, que pode ser algo muito mais simples do que isso. Mas eu acho interessante pensar nessa possibilidade de que a gente tem uma nova versão do dilúvio acontecendo, só que dessa vez a nossa grande Arca de Noé vem com os passageiros, os retornados, e de alguma forma eles serão responsáveis por salvar a humanidade do que quer que esteja sendo preparado pelo divino aí. A gente teve também nesse trailer o chamado do Zeke, né? O Zeke, ele vem recebendo com muito mais intensidade. A gente percebe que o personagem ele está mais abalado nessa próxima temporada, pelo que a gente viu, e não dá pra saber se é diretamente relacionado ao que ele vem vivendo com a Micaela por conta do triângulo amoroso entre ela e o Jared e ele, mas além do trio, né, ele pode estar realmente só sofrendo mais com esse poder que ele adquiriu depois de ter sobrevivido ali à data limite. Também tivemos o retorno de um grande personagem, um personagem super querido, que foi o TJ, e eu quero saber se o TJ vai descobrir que nesse período que ele esteve fora, a Olive andou beijando outras bocas aí, porque Manifest é doida pra fazer isso, né, pra fingir que nunca aconteceu nada. Então eu tô curiosa pra saber se a gente vai ter um conflitinho entre esses dois personagens, e eu quero saber por que o TJ voltou. A gente sabe que a gente precisa do retorno de todos os personagens, todo mundo tem que estar junto pra poder vencer a data limite que tá destinada pra eles. Mas além disso, além desse motivo, será que tem um motivo maior pro TJ ter retornado? Anyway, eu achei muito interessante esse trailer, eu quero analisar ele com mais calma, analisar outras partes de Manifest também com mais calma. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta de Manifest e quer acompanhar comigo a última temporada, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de deixar o seu joinha nesse vídeo, e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Tchau!